Fala rapaziada, aqui é o DL de novo. Estamos aqui hoje para iniciar mais um vídeo, né? Com a bênção do Nosso Senhor. Quero agradecer a vocês por sempre estar contribuindo aí comigo. Ontem foi um vídeo sobre o Corinthians, né? O jogo que eu separei só para analisar. Hoje vou falar sobre o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, que eu assisti ontem de ponta a ponta para analisar tudo conforme, para eu expressar aqui a minha opinião com vocês, o que eu achei do jogo. E espero que vocês gostem, que vocês curtam as minhas opiniões e que espero que vocês concordem com elas também. Caso não concorde, escreve aí embaixo pô, o que você achou, o que você contraria de mim. E a gente realiza um debate, qualquer coisa aí. E rapaziada, o jogo ontem foi até que bom, cara. Principalmente do lado do Atlético Paranaense, superou as minhas expectativas. Foi um bom jogo do time do Atlético, apesar do resultado, né, que a gente sabe como que foi. Ao contrário do Flamengo, o jogo do Flamengo não me agradou. Foi um jogo muito abaixo do Flamengo, principalmente pro time que eles têm e pro futebol que eles vinham desempenhando alguns jogos atrás. O Flamengo deu completamente espaço pro Atlético Paranaense, deixou o Atlético Paranaense mandar, né? Óbvio, o time estava jogando de mandante. Mandou no jogo totalmente, o Flamengo não se impôs hora nenhuma. E nos dois gols, vocês podem até me contrariar, mas os dois gols foram achados do time do Flamengo em momentos onde o time do Atlético Paranaense estava o mais nervoso possível. E eu separei alguns tópicos para comentar aqui com vocês sobre o jogo. Vamos começar? Eu separei aqui e o primeiro deles é o quê? A velocidade do time do Atlético Paranaense, cara. Isso me surpreendeu, principalmente quando eles estavam atacando. O Vitor Roque sempre comandando aquele ataque, né, do time do Furacão. Ele é um jogador muito habilidoso, muito ágil. Inclusive, em pelo menos 3 vezes ele conseguiu puxar a bola sozinho do campo de defesa até a proximidade com a grande área do time do Flamengo. Sozinho, e ali conseguiu cavar umas 2 ou 3 faltas. Isso é impressionante, mas nada além do que se espera de um jogador que acabou de sair pro Barcelona por algo que beira, o que pode chegar a 70 e poucos milhões de euros. E eu acredito ser a segunda maior venda da história do time do... Da história do time não, da história do futebol brasileiro. Mas essa velocidade, cara, foi o que muitas vezes acabou dificultando o time do Flamengo. O time veio com a intenção de se defender e esperar alguma oportunidade. Eles conseguiram executar bem isso. E o que estava dificultando mais o time do Flamengo era sim essa velocidade, principalmente na parceria entre o Canóbio pela ala esquerda, o Vitor Roque centralizado, o Vitor Bueno, que às vezes vinha pelo meio ou pela ala direita, e o Fernandinho, que sempre fazia esse jogo rodar, sabe? E mesmo o Fernandinho não sendo um jogador rápido, ele conseguia acionar sempre esses 3 jogadores, principalmente o Vitor Roque e o Canóbio, sempre em alta velocidade. O Canóbio, cara, é um jogador que eu não gosto. Na verdade, eu gostava quando não era jogador do Atlético Paranaense. Desde que ele chegou, ele não se destacou, sabe? A ponto de falar, caramba, esse é o Canóbio que jogava lá no futebol uruguaio. Não. Ele foi para a seleção, inclusive, mas não ao ponto de jogar como jogava antes de vir para o time do Atlético. Ontem ele jogou bem, se destacou, chamou responsabilidade, foi algo que me chamou atenção nele, coisa que ele não fazia. Eu acredito que seja por ele ter voltado para uma posição onde ele se sente melhor, que é a ala esquerda. Ele estava jogando muito mais espichado pela ponta em si. Ele não puxava para o meio a bola, entendeu? Ele não fazia a jogada individual dele. Não tinha sucesso. Ontem ele jogou bem, só não teve sorte. Principalmente numa oportunidade que ele conseguiu puxar para o meio da pequena área e a bola foi travada, quase encobriu o Matheus Cunha. Outro ponto que essa velocidade e essa pressão que o Atlético Paranaense fez em cima do Flamengo acabou afetando o time do Flamengo foi na saída de bola. O Flamengo não conseguia trocar 3 passes, cara, com sucesso. O Flamengo foi muito afetado por essa velocidade e essa pressão. Me lembrou muito o time do Fluminense, que é o time que eu torço, que o Fluminense trabalha para jogar com a posse, com esses toquinhos que vocês sabem, com o Fábio ali. O Flamengo ontem passou um perrengue com isso, muito forte. Eles não conseguiam fazer a jogada de saída de bola deles, era sempre no chutão, no afastamento, que a segunda bola era sempre do Atlético Paranaense.
Tanto que se você pegar as posses de bola do primeiro tempo ou a concretização dos passes, ambas as estatísticas do Flamengo foram muito baixas. E apesar dessa pressão, dessa dificuldade que o time do Flamengo teve para sair jogando e tudo mais, a partida defensiva do Flamengo foi muito boa. Poderiam errar saída de bolas, ter dificuldades, mas na hora de se recompor, sabe? Na hora de consertar os erros, eles concluíram isso com 100% de efetividade. Partida de se aplaudir do Davi Luiz, grande jogo. O Fabrício Bruno, que vinha jogando melhor, não jogou tão bem assim. Vi muitas páginas, sites falando que o Vitor Roque ficou no bolso do Fabrício Bruno. Cara, mas acho que desde que o Fabrício Bruno teve aquela fala de falar que nenhum atacante vence ele na velocidade, o Vitor Roque ontem venceu. Superou ele em algumas oportunidades, principalmente em uma que o Fabrício Bruno estava controlando o jogo, sabe? E o Vitor Roque do nada tirou um sprint, cara, uma arrancada que conseguiu chutar a bola ainda. Sorte do Fabrício Bruno foi que ele desviou, porque ele foi surpreendido ali, cara. Isso é um erro que não se pode acontecer em um jogo de mata-mata, principalmente onde você só está ganhando a um gol de vantagem, entendeu? Um gol pode mudar um jogo inteiro. E você sabe a qualidade do atacante adversário, entendeu? Não pode dar um mole desse, principalmente para um zagueiro que se garantiu tanto há alguns dias atrás, entendeu? Algumas semanas atrás. Não pode dar um mole desse. O Davi Luiz foi uma grande partida, teve um bote que ele deu no chute do Vitor Roque, se eu não me engano. Cara, foi um bote sensacional. Me lembrou muito a época de ouro do Davi Luiz em Chelsea, em Arsenal, em PSG, até na seleção. Me lembrou muito, ele fez um bom jogo, seguro, totalmente seguro, ele não errou em momento algum da partida. Inclusive corrigindo erros dos seus companheiros, como o Ayrton Lucas e do Fabrício Bruno. Ele foi, pra mim, foi o segundo ou terceiro melhor jogador do Flamengo, porque eu colocaria outros nomes na frente, como o Matheus Cunha, a partida que o Arrascaeta fez foi muito, sabe, muito firme. Ele não cometeu erros, e quando foi preciso da função tática dele, que era mais para segurar a bola, para acionar um ataque rápido, ele foi bem também. Por isso que eu não sei se colocaria Davi Luiz em segundo ou em terceiro. O Arrascaeta também foi muito bom para mim, mas o Matheus Cunha para mim foi o melhor jogador do Flamengo, apesar dele ter ficado um pouquinho nervoso em alguns momentos, principalmente naquele chute bem fraco do Vitor Bueno, se eu não me engano, que ele quase aceitou, cara. O próprio aplicativo de esporte deu o gol. Foi quase um gol, aquilo ali ia ser um erro tremendo. Mas eu coloco o Matheus Cunha como principal nome do jogo. O Flamengo, cara, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, acabou. Não criou, não passou do meio de campo, não fez nada. Como eu falei, os dois gols, ao meu ver, foram achados do time do Flamengo, principalmente o segundo, que foi logo após a expulsão. A posição que o Atlético Paranaense perdeu foi onde saiu o gol. Onde ficou um buraco, ninguém soube repor, que se eu não me engano, não tinha se feito a substituição naquele momento ainda, para reforçar o setor que foi perdido. Mas para mim os dois gols foram achados. Primeiro, para mim, pô, não dá nem para falar o que foi aquilo. Foi uma cabeçada de atacante para dentro do próprio gol. Enfim, e um ponto final que eu não gosto muito de falar, sabe? Que eu tenho medo de dar merda também, é a arbitragem, cara. Todo jogo do futebol brasileiro tem algum escândalo absurdo, tem erros absurdos. E vamos falar a verdade, o gol que o Gabriel fez e foi anulado foi um gol muito duvidoso. Eu, no momento, lá no meu Twitter, falei que pra mim foi um gol mal anulado, pela imagem que tinha. Mas se você pegar a imagem reta lá, sabe? Porque a imagem que foi posta no jogo pra gente assistir era uma imagem muito ruim, que pra mim deveria ser marcado o gol. Só que se você pegar a imagem reta, você vai ver que não deveria ser marcado o gol. Aí já era dúvida, entendeu? Pra mim precisa de uma transparência melhor, de um trabalho bem mais feito, de uma câmera melhor, entendeu? Principalmente essa que já está no futebol europeu, o sistema de impedimento semiautomático, que mostra a parte do corpo certinho que tá à frente, mostra tipo uma parede, sabe? Aquele é o melhor funcionamento pra mim. E outros erros, como as duas expulsões, um empurrou o outro, o juiz já veio dando vermelho. Não existe isso, cara, não existe. E isso acabou afetando o Atlético Paranaense a sofrer o segundo gol. Mesmo que já não tivesse jeito, que já estava muito tarde de fazer 2 gols, empatar e levar para os pênaltis, o Paranaense foi prejudicado diretamente, entendeu? Porque na hora que foi expulso, levou um gol no lugar onde o jogador foi expulso.
E o Flamengo perde um grande jogador que vinha jogando numa ótima fase com o Jorge Sampaoli, que é o Gerson, para a próxima fase contra o Grêmio. Então, os dois lados saíram prejudicados por um erro da arbitragem, querer se mostrar, pagar, pô, eu sou o brabão, entendeu? Vou separar aqui porque eu sou o chefe, eu que mando aqui. Foi lá nisso, deu uma bagunça danada, porque os dois jogadores sabiam que não deveriam ser expulsos. E sempre tem erros de arbitragem assim, independente da competição, entendeu? Na Sul-Americana ontem mesmo, no jogo do Botafogo, que eu pensei em fazer aqui, mas eu estava ocupado. Foi um ridículo rolar um jogo naquele campo. O Botafogo foi super prejudicado pela arbitragem, não só pelo campo, mas pela arbitragem. Enfim, isso não está restringido só aos árbitros brasileiros, nem é só ao futebol brasileiro. Entendeu? Isso está sendo geral, cara. E a gente tem que parar pra pensar, analisar isso, trabalhar isso, porque vai chegar uma hora que os times vão cansar, os jogadores vão cansar, entendeu? Os ânimos vão estar à flor da pele. E o que a gente vai fazer? Nada, cara, porque os jogadores vão. Os jogadores, os times vão estar na razão. Entendeu? E a gente só perde espetáculo, perde paciência, perde vontade de assistir jogos. Entendeu? Esse é um ponto que tem que melhorar muito, cara. Aí. Não sei como. Talvez eu faça até uma redação do Enem sobre isso. Né? Porque, pô, a gente tem que arrumar uma solução pra isso em breve, cara. Porque isso mata o futebol brasileiro. Tantos erros assim mata o futebol brasileiro. E parabéns, né, ao meu rival, o Flamengo, por ter se classificado. Não torci por vocês, óbvio. Mas eu tô fazendo aqui o meu papel como quem quer seguir nessa área. Com um trabalho, né, imparcial. Eu sou tricolor, mas eu vou falar o que eu achei do jogo, o que eu analiso do jogo, porque eu amo fazer isso. Eu agradeço a vocês aí que me ajudaram, rapaziada, que continuem comigo por aí. Falei bastante, mais do que eu queria ainda. Me empolguei. Enfim, agradeço a vocês por tudo. Espero que vocês continuem aí comigo, por favor. E um beijão a todos vocês, rapaziada. Seja flamenguista, tricolor, botafoguense que estiver me assistindo. Tamo junto.